E aí pessoal, beleza? Venator aqui. Rapaziada, é o seguinte, eu venho recebendo diversas mensagens de inscritos aqui do Metal Machine com o link do vídeo de um criador de conteúdo que está atacando a minha pessoa, olha que interessante, e, claro, uma receita que eu indico aqui no Metal Machine, que no caso é a famosa receita do óleo, o Lubrax Turbo com o Bardal B12. Esse sujeito, ele se titula Professor. E no desenrolar desse vídeo, eu preciso que vocês prestem bastante atenção em algumas coisas, tá bom? O primeiro ponto, que eu acho que é o fundamental, é o tratamento. Vamos observar a forma como esse professor age. Vamos ver se isso é digno de alguém que é professor ou não. Vamos observar também as provas, se o nosso professor tem provas, fontes, referências ou não. E vamos observar a conclusão do mesmo. Antes de começar o vídeo, eu preciso alertar os meus inscritos que o cara vai agir aqui de uma maneira extremamente baixa, ele vai xingar bastante, ele vai falar um monte de coisa. Então se preparem para ouvir algo que não condiz com o comportamento de um professor, tá bom? E é claro, eu poderia responder à altura, mas entenda, cara, essa é a diferença entre um profissional de verdade e um vendedor de curso. Esse aqui é só para poder iniciar o nosso vídeo e deixar vocês inscritos ligados que quando você vai entrar em um debate, você tem que saber agir como homem e não agir como moleque, né? Então eu não vou me rebaixar o nível de ninguém, apesar de, claro, eu não tenho sangue de barata, eu vou, claro, dar umas alfinetadas, mas a verdade ela vai prevalecer, é claro, com a educação, coisa que parece que nós não vamos receber aqui nesse vídeo, mas tem problema não, tem problema não, porque eu acho que essas coisas são até boas de acontecerem para abrir os olhos das pessoas quanto a esses criadores de conteúdo e o que eles são de verdade. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou. Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, preciso pontuar algumas coisas aqui antes de começar o react. Primeiro que, para preservar o Metal Machine, eu não vou mostrar o vídeo dele e nem vou utilizar a voz dele. Vou dar um blur na voz dele, né? Para que nós não tenhamos nenhum tipo de represália via YouTube, né? Para que ele não possa aí dar um strike no nosso canal. Porque eu acredito que uma pessoa que age de forma tão vil, tão baixa e tão infantil como ele vai agir aqui nesse vídeo, ele é capaz de tudo. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu não vou dar visibilidade para esse tipo de pessoa. Haja vista que as nossas redes, certo? Se você for somar a maior rede que nós temos aí, tem quase 6 vezes o tamanho da redinha dele que ele usa pra vender seus cursinhos. Então, pra não dar view pra esse cara, eu vou agir dessa forma, beleza? Mas vai dar pra vocês ouvirem e a gente seguir aqui com um vídeo bonitinho, da forma como eu sempre faço. Pessoal, aqui eu tive que pegar apenas os pedaços que são referentes ao nosso tema, porque no vídeo o nosso colega começa a ir pra outros lados, falar coisas nada a ver, ele vai pra outros temas, sendo que o título do vídeo, o tema do vídeo é uma coisa X, ele fala coisa Y. Então, pra evitar a gente ficar assistindo esse amadorismo inteiro, nós vamos pegar somente a parte do lubrificante, o Lubrax Turbo com Bardal B12, segundo a visão aqui do nosso querido professor. E qual é o óleo lubrificante correto? Então, todo mundo que conhece no canal sabe que o óleo lubrificante correto para o seu motor é o óleo que está no manual. Porque o manual foi escrito pelo criador do seu motor. Então, o criador do seu motor sabe que aquele óleo, dentre todos os atributos. E aqui nosso querido professor mostra o seu desconhecimento quando o assunto é sequer manual de serviço. Porque o manual de serviço ele indica um óleo recomendado e não um óleo obrigatório, como está aí na tela, o recorte de um dos manuais de serviço de uma motocicleta, mas todos os manuais, tanto das japonesas quanto das Euro, seguem esse mesmo padrão. Óleo recomendado não é óleo obrigatório. É o primeiro ponto. O segundo ponto, ele é muito interessante, porque o nosso colega, ele trata aqui o óleo como se o dono tivesse feito, ele sequer ignora o fato chamado comércio, tá? Ele acredita que da cabeça da, vamos dar um exemplo, Honda, ela vai indicar o óleo no manual de graça, só porque ele é o melhor. Nosso amigo parece que vive descolado do tecido da realidade e sequer compreende que o óleo que está no manual, ele é um óleo que não está lá de graça. Existe um contrato esse, que a empresa firma com uma lubrificante, uma empresa, e ele ganha dinheiro em cima disso. Vocês acham que o óleo que está no manual é de graça? O óleo que está lá escrito no manual, exemplo Mobil, exemplo Motul, por exemplo, só uma referência. Vocês acham que o Motul vai estar lá de graça? Ou você acha que a Motul está pagando de caro para o nome do óleo dela estar na melhor e maior vitrine do Brasil, que é o manual de serviço de, sei lá, tô dando um exemplo, uma 160, que é a moto mais vendida do Brasil? É claro que nada é de graça. Não necessariamente significa que o óleo é o melhor. E agora eu vou colocar aí na tela para vocês verem o recorte primeiro do manual de serviço da Falcon antiga, que indicava o óleo 20W50. E como vocês podem observar, depois de passados anos, o contrato mudou, o dinheiro mudou, o formato mudou e a mesma Honda com o mesmo motor agora indica outro óleo, certo? Por que isso? Grana. A gente tem duas questões. A primeira é a grana, porque eles estão recebendo para colocar ali, e no momento, agora, esse óleo aí está sendo o mais lucrativo para a empresa. Isso se chama comércio em larga escala. E o segundo ponto é o mais interessante, que o nosso professor parece que não sabe sobre motores, para poder entender que os propulsores têm tolerâncias. Assim como a Honda indicava um óleo com uma viscosidade e uma densidade X, e depois mudou para outra densidade e outra viscosidade, todos os propulsores eles aceitam diversos tipos de viscosidades e densidades. Você pode pegar, por exemplo, no mundo dos carros também.
o motor GM, os motores da família 2 GM, você pega o manual, eles indicam 4, 5, até mesmo 6 tipos de viscosidades diferentes para o mesmo motor. Mas isso o nosso querido saberia se tivesse estudado ou feito uma especialização. Então aqui nós já começamos assim. Eu preciso mostrar para vocês exatamente o nível da pessoa do qual nós estamos lidando aqui. Pera aí, professor, só quero fazer uma observação muito importante. Você não é o cara que segue o manual de serviço cegamente, você tem que seguir exatamente o que o dono da marca fala, você não é o seguidor fiel, quase seu acólito. Então por que você utiliza peças paralelas? Observe o manual de serviço das motos japonesas, das quais você deve trabalhar, porque até hoje só vi umas 3, 4 aí no seu perfil, mas olha lá. Utilize somente peças genuínas Honda. Isso inclui na concessionária. Então, ô professor, como é que você só segue a parte que você quer? Fala pra mim. O manual diz pra usar só peça genuína e você tá usando peça paralela. Então quer dizer que você tá errado, professor? Hã? Fala pra mim aí, professor. Ou você só segue a parte do manual que você quer, o que é conveniente pra você. Se é pra seguir cegamente o que o dono da marca sabe, o dono da marca sabe que peça genuína é a melhor. Senão vai estragar a moto deles. Hã? E por que você usa paralela aí? Monta essas motos suas aí tudo com peça paralela? Hã? Fala aí, professor. Hã? Ah, e não acha mais... Peraí. Não acha mais peça original das motos que você trabalha? Peraí. Não acha mesmo? Ou você que é incapaz de encontrar, professor? Vamos continuando. Está combinado com o seu motor. Está assinando o contrato de funcionamento de todos os produtos que as pessoas acham que o motor é somente o Viranequim. Não é somente o Viranequim. O motor é composto por diversos parâmetros. E aqui nosso querido professor utiliza uma falácia chamada sofisma. O sofismeiro, ele é típico no nosso Brasil. Ele cria algo do nada para tentar justificar o que ele acabou de falar. Entenda, ninguém, absolutamente ninguém, acredita que motor é só virabrequim. Ninguém. E ele está utilizando isso para poder alavancar o seu argumento. Agora tem um detalhe muito importante. O nosso querido se titula professor. Professor deveria saber que esse tipo de falácia não deve ser aplicado em um debate. Tanto um debate em nível técnico, quanto debate em nível acadêmico. Fazendo uma observação muito importante nesse ponto. Ele vai ficar 1 minuto enchendo linguiça para poder mostrar que realmente é super profissional. Vai falar de respiro, vai falar de gases, de absorção. Coisa que qualquer pessoa aprende num curso, numa especialização em propulsores, assim, no primeiro dia. Então não é nada de especial, não é nada de fantasioso. Isso é sinalização de virtude, tá bom? Então eu pulei essa parte também porque ele só vai ficar utilizando aquela alavanca psicológica. Eu vou falar um monte de coisa legal aqui pro pessoal pensar que eu sou super inteligente para poder falar o que eu vou falar. E sigam agora com a pérola que o nosso querido professor vai soltar nesse momento. E o que dirá aqueles imbecis que colocam óleo de caminhão na moto, com badal B12 na moto. Para você ver a magnitude da coisa. Tá? Vou fazer um compilado de tudo isso só para fazer o vídeo sobre esse bendito dessa moda lançada por um imbecil, um youtuber imbecil, um cara idiota. Esse é o nível do professor. Agora entendam, esse cara vende curso pra vocês. O cara que ataca os outros profissionais, chama de imbecil, age com sofisma, usa diversas falácias, sabe? É interessante esse ponto aqui, porque você percebe que a pessoa está completamente descontrolada, não tem argumento nenhum, e quando a pessoa não tem argumento, ela parte pra ignorância, né? Percebam o nível do cara. É isso aqui que vocês estão pagando o curso, tá? É isso aqui. Olha que legal, que cara massa, né? Se titula Raiz. Mas Raiz não é sobre você xingar os outros igual um animal irracional, né? Não é sobre isso. Eu sempre fiz assim, nunca tive problema. Olha, você pode fazer assim, eu tenho paciência para muito cliente, imbecil, nem a cara dele, moço. É interessante que ele falou problema, né? Dizendo como se eu fosse ignorante ao passo de não conseguir falar a minha língua nativa. Mas acho interessante que você não consegue formular um texto sem você xingar, sem você ofender, e você não mostra prova nenhuma. Já a gente vai falar sobre você, sobre o seu perfil, já que você deu essa inclinação pra mim. Ou seja, tá me xingando, falando da minha receita, tá falando do meu pessoal. É um imbecil, é um idiota. Puta de um desserviço gigantesco. E vai um monte de retardado junto. Eu vou usar o que ele falou pra usar, assim, entendeu? Que imbecil, que idiota. Muito ofegante, muito nervoso. Cuidado pra não ter um infarto, viu, irmão? Mas vamos lá. Agora você tá xingando todos os inscritos, todo o pessoal que utiliza também. Calma aí que a gente vai chegar e eu vou mostrar as provas. Só quero ouvir você falar por enquanto, tá? Legal isso aí. Xinga todo mundo mesmo. É isso aí. É isso aí. É o vendedor de curso que xinga todo mundo. É uma estratégia brilhante, né? O cara é um comerciante nato. Não faz a menor ideia de como o motor funciona. Tá? Se você quiser, manda esse vídeo pra ele. Fala pra ele que eu mandei lá pra ele, chamei ele de imbecil. Você é um imbecil. Imbecil. Ok? Você é um idiota. Você é um imbecil. Amostradinho. Só pra se amostrar e fazer vídeo pros pobres. Os mendigos que não tem dinheiro pra comprar uma porra, que não tem dinheiro pra comprar uma moto. Ué, você não é professor de português? Agora você falou que eu ia falar problema e você tá falando mendigo. E outra coisa, falando de português, por que você, já que é o dono da verdade absoluta, o professor do universo, não colocou no título seu motor vai estragar? Por que você colocou pode estar? É interessante isso aí, né? Porque como você não consegue provar, você coloca essas expressões, né? Supostamente, pode estar, acredito que... Mas cravar o martelo, por que você não crava? Engraçado, né, professor? Fugindo da raia, né? E aproveita o que você fala que serve, que é mais barato. É mais barato, ele vai economizar pra tomar cachaça. Em qual momento que eu disse que deve-se utilizar o Top Turbo com o B12 porque é mais barato? Mais uma vez o nosso querido agindo de maneira desonesta, né, professor? Desonesto, tá bom? Porque eu digo que, realmente, se você comprar o galão de 20 litros, o valor do litro sai barato. Em nenhum momento eu falei que 1 litro é barato. Eu disse que se você comprar o galão em uma grande quantidade, que é o que o pessoal tá fazendo, os motoboys, etc. E outra coisa, dinheiro pra comprar cachaça. Então você tá querendo dizer que todo mundo que utiliza a receita quer graninha sobrando pra comprar cachaça, todo mundo é alcoólatra, é escroto. É bonito, cara, a sua posição. Tô adorando ver o professor falar desse jeito. Belo professor que você é. Então ele para a porra da moto, e ele vai defender até o fim. Nunca tive problema, não faz a menor ideia como o motor funciona.
Próximo. Bom, pessoal, agora bora lá, né? Agora vamos para os adultos e os profissionais. Já que o nosso querido professor vomitou todo o seu ódio e passou simplesmente nada de argumento, nada de prova, nada de nada, eu vou partir para mostrar provas de verdade. Diferente do nosso querido aí, eu estudei, certo? Fiz especialização e trabalho com motocicletas há muito tempo, tá? E aqui eu não vou dar carteirada para ninguém, não vou ficar tirando onda de professor, não vou ficar falando que eu sou poderoso, só vou mostrar provas. Vamos comigo, rapaziada? E eu inicio com as compatibilidades. Aqui nós estamos no site da API, American Petroleum Institute. A gente poder tratar aqui a categoria CI4, que é a certificação da qual trata os tipos de lubrificantes que nós utilizamos também em motocicleta em razão de ser multifrota, certo? Se alguém tivesse feito especialização, saberia disso. Mas vamos lá, vamos chegar lá no CI4. Observe que no primeiro parágrafo ele trata para motores de alta rotação de 4 tempos, beleza? E o próximo parágrafo ele fala sobre o diesel, porque ele é multifrota. Aí você fala assim, Venator, tá tudo errado, você não sabe de inglês, tá tudo errado, é mentira, é mesmo? Então vamos olhar o rótulo no Brasil de um lubrificante CI4, como eu descrevo, o Lubrax Top Turbo, aqui no caso é o Bardal, mas serve porque CI4 é CI4, beleza? É uma certificação que abarca um tipo de lubrificante. Aqui na descrição temos motores a gasolina, etanol, diesel, biocombustíveis e GNV. Então só aqui a gente derruba o nosso professor vendedor de curso que diz sobre compatibilidade. E aqui eu falo mais uma vez, professor que precisa estudar, pra mim, não é professor. Sobre a questão de compatibilidade, estamos radicados. Ou seja, tratei do CI4, que é o Compressor Ignition, que é multifrota. Vamos para o próximo ponto. E vamos tratar agora rapidamente, antes de eu passar para o próximo tópico, antes que eu me esqueça, do Bardal B12. Entenda que o Bardal B12 é um aditivo para o óleo que existe há, no mundo, 80 anos. Ele tem uma patente registrada, eu não sou patrocinado pela Bardal, mas eu tenho que falar a verdade, porque a verdade, ela não faz curva, como diria o dito popular. Ele eleva turbina, vamos falar de maneira popular para o pessoal entender, a película protetora. Isso não faz mal, já vista que no próprio site da Bardal consta que o Bardal B12, diferente do Prolonga, nós estamos tratando duas coisas diferentes, ele é feito 100% compatível com motocicletas e é um dos únicos que tem registro na ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gases Naturais, Biocombustíveis, Combustíveis, etc. Então assim, só aqui o nosso amigo ele está falando de graça de algo que ele não conhece. Agora deixa eu fazer uma observação muito importante. Você se diz raiz, se diz mecânico das antigas, que é o cara, e sequer se lembra da época em que nós utilizávamos óleo de motor que não tinha certificação JASO e as motos estão rodando até hoje? Você se lembra que JASO é uma certificação paga? Eu vou tratar disso em breve, mas eu vou fazer uma pincelada aqui. Você sabia que JASO é uma certificação paga, né? Não ter não significa que é inapto, né? Os óleos antigamente, todos não tinham JASO e as motos rodavam normal. Você sabia disso, né? Ou não sabia? Ou não estudou, professor? Ou você não estava lá na época? Ou você não é tão raiz assim, professor? Fala pra mim. Você sabe que no período remoto do Brasil, o pessoal nem tinha óleo de moto, usava óleo de motor comum, era padrão. Era um rótulo comum pra todo tipo de motor. Ou você não se lembra disso? Nas CGzinhas bolinha, nos câmbios das RD, das RX, das Teresa torta. Lembra não, professor? Ou será que você não viveu isso? Porque você estava fazendo outra coisa e agora resolveu dar uma de mecânico de motocicletas? Fala pra mim. Hã? É interessante isso aí, você falar desse ponto do Bardal, porque à época o pessoal, e até hoje, utilizava muito o Bardal Prolonga, que eu não aconselho, né, pra motos e tudo mais, mas a gente utilizava o B12. Todos usavam. E onde você estava nessa época, professor? Porque todo mundo usava, todos os mecânicos utilizavam. Como que você ri de algo que você supostamente viveu? No mínimo estranho, né, professor? Então, pra finalizar essa questão do Bardal, é uma receita antiga, é um negócio que tá no mercado há muitos anos e eu confio porque é algo, inclusive até de família, porque utilizávamos há muito tempo e eu vou continuar usando ad infinitum, porque realmente funciona e vou tratar disso também em breve. Certo, professor? Só deixando essa pontuação aqui, porque eu fiquei com essa dúvida, né? Interessante. Rir de algo que você viveu. Acho estranho a pessoa dizer que é raiz e não conhecer sobre o óleo antigo que a gente usava, sobre a certificação que não existia, mas isso não significa que o óleo era inapto, ou sobre o Bardal B12. Achei no mínimo estranho, viu, professor? Estranho. E aqui eu vou fazer um curso rápido sobre óleo de motor antigo para o nosso querido professor, que diz que é da época, mas parece que não é, né? Mas pode deixar que eu não vou te cobrar esse curso não, pode ficar tranquilo, viu, professor? Aqui nós temos o Lubrax MG4, que era óleo lubrificante para motores. Era simplesmente e puramente assim, sem certificação nenhuma e funcionava normal. Porque não ter a certificação, querido professor, não significa que o óleo é inapto. Prova tanta é que não é só o Lubrax que tinha isso. Nós tínhamos o lendário na época Castrol GTX. Observe que tinha até o redutor de atrito, que hoje os meninos muito Nutelas falam o éster especial, que tinha esse Castrol aqui, dá de 10-0 no novo. Só uma observação. Galãozinho de 2,5 litros, ó, óleo para motores, gasolina e álcool e acabou. Não tinha Jaso, Lazo, Blazo, Flazo, Blezo, Blezo, Blizo, não tinha nada. Por quê? Porque isso é certificação paga, é uma grife. É igual você comprar uma camiseta e vir com a logo da Lacoste, ou você comprar a mesma camiseta sem a logo da Lacoste. É só grife. Eu acho que se o querido tivesse feito uma especialização, ele saberia disso. Mas eu só acho no mínimo estranho esse comportamento, ele não saber dessas coisas, né? Só pra finalizar aqui o nosso mini curso intensivo sobre coisas antigas para pessoas que parece que não viveram na época, nós temos aqui o Shell Super, é o SF, que para o pessoal que não sabe aí é uma certificação lá do final dos anos 40. E nós considerávamos esse óleo para motor a gasolina, tá vendo aqui, ó? O crème de la crème, o bom, o bala. Certo? Acredito que o nosso professor, se soubesse, ele provavelmente ele iria comentar sobre isso, né? Mas engraçado, não comentou. De repente agora ele começa a comentar misteriosamente, né? Mas não tinha certificação, não tinha nada. Só essa belíssima embalagem dourada da Shell, que eu queria pôr os meus dedinhos novamente em uma, justamente porque não encontra mais. Essa aqui era toda de papelão, pessoal, pra quem não sabe. E ela abria assim, ó. Era tipo um abridor de lata. Todo posto de gasolina tinha como se fosse uma guilhotina que chamava, né? Que era um furador, um perfurador. Aí você fazia 2 furos aqui na parte superior e aí você derramava assim. É tipo você abrir uma lata de ervilha, assim, uma coisa parecida, mas só fazia o furinho pro óleo descer. Beleza, meu querido professor?
Pessoal, antes de eu entrar no mérito do jazo e a embreagem, nós vamos falar sobre a questão do CI4 em motores de motocicleta, beleza? Acredito que o nosso colega nunca deve ter trabalhado com uma motocicleta grande ou uma motocicleta importada de verdade, acho que é por isso que ele fala tais atrocidades associadas ao fato de não ter estudado, mas observe na tela, nós temos parte do manual de serviço da Harley-Davidson modelo V-Rod, e aqui vocês podem observar que o manual está dizendo, se necessário, e se o óleo da Harley-Davidson, que é o HD 360, não estiver disponível, use óleo certificado para motor diesel. Aí, ó, aceitando as seguintes designações inclusas, CF4, CG4, CH4 e CI4, que são as certificações. Aí que tá, a Harley trabalha com baixa rotação. Quem fala isso nunca trabalhou com moto grande na vida dele. A Harley utiliza o motor tecnologia Porsche de alta rotação, a moto de corrida trabalha assim com alta rotação, certo? E claro, tem diversos conjuntos delicados, mancais delicados, o motor funciona de uma forma bem peculiar. E aí você vê que o papinho do nosso professor, entre aspas, que ele falou, de gases e válvula, isso, aquilo outro, foi tudo balela para tentar mostrar valor, mostrar virtude, eu sou inteligentão. Só esse pedaço do manual da V-Rod já quebra as pernas dele nesses argumentos chulos e fracos, típicos de quem não estudou sobre o assunto. E rapaziada, vamos partir para a questão do jazo. Alguns até dizem que jazo é um aditivo, meu Deus do céu. E alguns dizem que jazo, ele é algo que é essencial para o óleo de motor, sendo que o próprio se diz raiz e sabe que na época óleo de motor não tinha jazo e a moto rodava 250, 210, 180 mil quilômetros tranquilamente. A CGs bolinha, enfim, né, a XLinhas e vamos lá. Bom, jazo é uma sigla para Japanese Automotive Standards Organization, que basicamente para o pessoal aqui compreender, trata-se de um grupo de 6 empresas que emitem certificações pelo mundo. O lubrificante ele é apto para moto no sentido embreagem. Agora, é uma certificação emitida. Não ter não significa que é inapto. Prova tanto é que se o cidadão tivesse vivido a época de verdade dentro de uma oficina, ele saberia que a gente utilizava óleo sem jazo, porque é uma certificação paga e não tinha. Foi implementada há pouco tempo, o que encareceu em mais ou menos 13 a 15% o valor venal do óleo, tá? E a motocicleta funcionava normalmente. Beleza, pessoal? Então, assim, não tem muito o que discutir quanto a isso. Inclusive, eu tô colocando na tela para vocês um óleo de motor. Observem aí que interessante, o Shell Rotella. E olha aí que legal, 15W40, ele é um óleo para trabalho pesado diesel. E observem aí do lado, olha lá, que interessante, ó, caminhão, caminhonete e moto. Simplesmente eles pagaram a certificação jazo dele. Inclusive eu tô tentando achar aqui, ó. Ó lá. Pagaram a certificação jazo e beleza. Agora pode botar a logo da motoca na embalagem, o que não significa rigorosamente nada em razão dos outros. Os outros funcionam. Tá levando em consideração aí o CI4, viu, pessoal? Óbvio que temos qualidade diferente, mas eu não vou dar aula de lubrificantes aqui para o professor, né? Se ele quiser, ele pode tornar-se membro, participar da academia Metal Machine. Eu posso ensinar ele sobre óleo para ele depois ensinar para os aluninhos dele do cursinho que ele vende aí pela internet à torto e direito. Antes das considerações finais, eu preciso fazer algumas pontuações muito importantes. Primeiro, na aula de hoje, aprendemos que propulsores têm tolerâncias para diversos tipos de viscosidades e densidades. É o primeiro ponto. Segundo ponto, viscosidade diferente de densidade. Eu não comentei nesse vídeo, mas já falei em diversos outros e tá tudo bem. Nosso coleguinha utilizou o argumento chulo, pifo e baixo de que usa muito tempo, não dá problema. Realmente, utiliza muitos anos e não tem problema. Eu estou divulgando essa receita há 1 ano e 1 mês na internet e não tem nenhum vídeo de nenhuma pessoa que utilizou de forma certa e deu problema. Tô colocando aí na tela exatamente a nossa rede maior, que seria o Teco-Teco, né? Observem que temos mais de 500 vídeos de pessoas utilizando a receita, me marcando, né? E gente aí com 180, 170, inclusive as 160 cilindradas, que é a Titan 160, moto que é acostumada a ir rodar 80 mil no máximo, a moto já tá com 170, 180 mil só com a receita. Temos relatos de centenas de milhares de pessoas nesse 1 ano e meio de divulgação, lembrando que na vida real é outra história, usa décadas, tá? Mas a gente pode ver aí que, contra fatos não argumentos, todo mundo utilizando sem problema nenhum. E a gente esbarra no título do vídeo do nosso querido professor. Pode estragar. Por quê? Porque ele não consegue provar algo que não acontece. Não estraga. Porque é 100% apto, porque eu já testei. Agora, retornando a essa questão, aprendemos também sobre a diferença das certificações. Aprendemos também que, antigamente, não tinha certificação, mas o óleo funcionava normal, porque ter a certificação na embalagem ou não ter não significa que ele é inapto. Significa apenas que a empresa pagou a certificação. Eu quero deixar aqui um pedaço de um professor de verdade, o Viga Brap, profissional, trabalha com motocicletas fora do Brasil, e ele vai falar sobre a questão da certificação, que realmente não vale a pena uma empresa emitir uma certificação, sendo que aquele óleo em específico, ele não está sendo vendido por ela para esse fim. Mas isso não significa que ele é inapto, beleza? É só que a empresa, no caso da gente aqui, a Petrobras, não faz sentido ela pagar a certificação, sendo que ela quer vender o CI4 para os motores a diesel somente. Só que entenda, isso é uma jogada, porque o CI4 ele é tabelado no Brasil. Então se ela meter uma certificação JAS no CI4, o que vai acontecer, pessoal? Adivinha? É óbvio que o pessoal vai começar a usar somente o CI4 e ela não vai ter a margem de lucro grande que ela tem, porque o óleo de moto é inferior, justamente pela carga de aditivos e suporte da base. Isso nosso amigo deveria saber também, se ele tivesse feito uma especialização com vocês, Viga Brap. Todas as certificações da API, da JASO, elas custam dinheiro. Custa dinheiro para a empresa que fabrica, para mandar esse óleo para o instituto e obter essa certificação. Provavelmente você não vai ver óleos de motor a diesel com certificação JASO MA62. Por causa disso, não porque ele não atende à especificação. Não porque ele não atende à especificação. Ele até atende, só não foi pago para obter o certificado. Ele até atende, só não foi pago para obter o certificado. E eu pergunto pra vocês, em quem acreditar? Um especialista brasileiro que mora na gringa e trabalha com motos de alta performance, extremamente profissional, inclusive, o cara é demais. Rapaziada, se inscrevam no canal do nosso irmão Viga Brap, o cara é bala, só mexe com moto violenta, certo? E claro,
conhece lubrificantes, ou vocês vão acreditar no cara que pra massagear o próprio ego se chama de professor, que vende curso e que 80% do canal dele é fazendo React. Detalhe, nada contra React. Eu vou falar logo em breve sobre isso. Mas, se você quer ser técnico, você vai fazer vídeo técnico, vídeo autoral, vídeo seu, e não pegar vídeos de outros técnicos e reagir como se você fosse o profissional, certo? E aí fica ao seu critério, as provas, as pessoas falando e tudo mais, ou o nosso querido professor que só xinga, ofende e ataca os outros. E vamos levar pra esse lado agora, porque ele falou o que ele quis, né? E tem aquele dito popular que fala que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Agora vamos tratar aqui do lado de cá, fora da questão técnica, tá bom, meu querido professor? Fazendo uma análise rápida do seu perfil, eu percebo que 80% do seu conteúdo é chupinhado do conteúdo dos outros. Ou seja, o professor de vocês grava vídeos pegando o conteúdo dos outros e botando na tela para ele poder, entre aspas, explicar. Ou seja, a gente chama aqui de chupinhar, né? Você quibou ou chupinhou o conteúdo dos outros. Esse é o seu trabalho aqui na internet, tá? É se fazer de grande professor técnico. Eu já provei aqui por A mais B que desse assunto aqui você não manja. Da sua moto 2 cilindros que você gosta aí, pode ser que sim. Disso aqui, não senhor. E aí o que acontece? Você fica o dia inteiro fazendo isso. Pegando o vídeo dos outros que uma pessoa editou, que uma pessoa gravou, e tá tudo bem, isso chama React. Mas a grande questão é que não venha com argumento depois de que o meu perfil é flopado, que é isso, aquilo, outro. Eu, pelo menos, eu crio conteúdo autoral. Mais uma vez, eu não tenho nada contra quem faz React, igual você faz. O seu canal não é um canal de mecânica, é um canal de React, tá bom? Pode mudar aí a descrição aí no YouTube, que você só faz reagir a vídeo dos outros. Tem o quê? 10% de conteúdo seu e o resto é tudo plano de fundo dos outros e fazendo React. Mais uma vez, não tem problema, pode usar. Mas não vem querer dar uma de profissional por você fazer isso. De grande professor de mecânica, tá bom? É o primeiro ponto que eu percebi. Ficar fazendo React o dia inteiro do vídeo dos outros. E aí eu percebi que dos, sei lá, menos de 1000 vídeos, detalhe, eu tenho 3.200 aqui nessa plataforma, lá no Teco Tech, que é a rede maior, a gente tem mais 3.000 e tanto, lá na outra laranja lá e rosa lá tem mais um tanto. Isso, cara, 90% conteúdo autoral meu, conteúdo explicado, como um professor deve fazer. Mas a diferença entre nós dois é que eu não pago de professor. Lembrando esse tema. Pessoal, é o seguinte, quando a pessoa ela precisa massagear o próprio ego, precisa colocar no título, eu sou professor, normalmente é o extremo oposto. Porque a soberba, ela fala mais alto do que o profissionalismo. Normalmente o cara, ele paga de professor, paga de poderoso, você vai ver a técnica do cara. Pífia. E eu pergunto pra vocês, um cara que xinga, que ofende, que ataca o colega de profissão, eu nem sabia da existência desse cara. Nem sabia, nem sei quem esse cara é. Talvez eu saiba assim, eu tenha visto algum vídeo dele mexendo na moto dele lá na casa dele. É interessante como você consegue perceber a pessoa pelos seus atos, pelos seus gestos. Esse tipo de pessoa que vende curso pra vocês. Que paga de professor, paga de raiz, mas na verdade parece que de raiz não é, porque parece que não viveu a época, parece que de professor parece que não é, porque não conhece o mínimo de lubrificantes, o mínimo de propulsores, não sabe sobre tolerância e interferências, não sabe sobre a própria referência dos japoneses quanto à questão desses parâmetros super citados aqui nesse vídeo, então não dá pra poder fazer nada. O cara xinga, fala palavrão, ofende, e aqui eu tô agindo de uma forma um pouquinho mais austera, porque realmente dá vontade da gente responder à altura, mas eu só vou ficar aqui no campo das ideias, diferente de você que ofende o pessoal. Eu só tô trabalhando aqui em cima do seu profissional, porque é o que você mostra até agora. Só xingou, só ofendeu, e o seu canal é basicamente reagir a vídeo dos outros. O que é bom, pode fazer, mas isso não denota profissionalismo nenhum. Aí eu pergunto pra vocês, esse é o cara que vocês vão pagar curso? E eu quero deixar bem claro uma coisa, com o seu nível de conhecimento, seu nível de técnica, você pode ter certeza, cara, que eu nem vou responder você mais. Você é incapaz de, primeiro, conversar com uma pessoa como um ser humano civilizado. Segundo, você não tem técnica o suficiente pra debater em nível técnico ou em nível acadêmico, jamais. Você é incapaz de fazer um vídeo e manter a linha de raciocínio sem desviar, sem ir pra cima e pra baixo e pro lado e pro outro. Então não tem como eu debater com uma pessoa assim. Até o pessoal nos comentários disseram que você parece que é pai daquele cara lá, o da família Adams lá, que eu não vou falar o nome, né? O pessoal, né? Como é que é o nome dele, gente? Eu já esqueci, é o... Ah, e é o Fofoquito, né? O Fofoquito das motos lá. O pessoal falou que o seu poder argumentativo é extremamente idêntico ao dele. Né? Inclusive o pessoal tá fazendo graça lá dizendo que o apelido dele é Mamãe Baiana, não sei porquê. Lembrando que eu sou do Nordeste, viu, pessoal? Qualquer graça a gente pode fazer de boa. Diz que você é pai do Mamãe Baiana, do tanto que você age igualzinho ele. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Continue fazendo seus reacts, que é basicamente seu canal, um canal de react, e tá tudo bem, tá beleza? Não tem problema nenhum. Eu sou a favor da liberdade de expressão, como o pessoal sabe. Mas você está reagindo a um vídeo de um profissional, né? Mas isso não te torna profissional. Reitero, como eu falei no começo do vídeo. No mais, você não respondo mais porque não tem nível técnico pra poder debater com ninguém em uma escala aceitável. Então você pode grasnar no seu perfil à vontade aí, que eu vou continuar seguindo aqui e nós vamos continuar estudando de verdade e aprimorando nossas técnicas de verdade, sem vender cursinho de pseudo-professor pela internet. No mais, fique com Deus, tá bom? Não tenho nada contra você, eu tô agindo aqui dentro da técnica, apesar de você levar para o pessoal. E tudo dito aqui, como você pode observar, foi voltado pro seu lado profissional e não a sua pessoa, seu lado pessoal. Não xinguei a sua pessoa, certo? O máximo que eu falei é que você pode dar um infarto, porque as respiradas fundas que tu deu ali é problemática, tem que fazer uns exercícios, umas caminhadas, né? Pelo menos umas caminhadas aí, porque senão o bicho vai pegar pra saúde nossa, né? A gente tem que fazer uns exercícios, tá sedentário demais, viu, meu querido professor? E no mais, esse aí, rapaziada, fica aquele pensamento no ar. E esses são os vendedores de curso na internet. E eu quero fazer outra observação também muito importante, cara. Observando a minha relevância em relação à relevância desse cara nas redes, está mais parecendo que ele tá tentando hypar em cima da receita do que eu. Apesar do nosso perfil aqui no YouTube ser menor que o dele, a nossa relevância e o nosso range é muito mais alto. E, é claro, nós temos outra rede, que é o TikTok, nós temos lá quase 260 e tantos mil inscritos, então ele é louco pra mamar em cima dessa hype, e essa hype eu não vou dar pra ele não. É exatamente isso que ele quer, é tentar hypar em cima dos outros para poder crescer, porque o máximo que ele consegue fazer na internet é reagir a vídeo das pessoas, que é 80% do perfil dele, e grasnar com ódio em cima de quem passa alguma informação que obviamente ele não sabe. Então, não alimentem os trolls, eu não vou fazer nenhuma outra resposta para esse cara.
porque eu não vou dar hype pra ele vai continuar no mesmo limbo que ele está, da mesma forma que ele está, se é só você perceber o perfil, o jeito dele, você já percebe o limbo emocional e o limbo profissional do qual ele se encontra, tá bom? Mas espero que você melhore, tente ser uma pessoa melhor, mesmo que no final da sua vida, tente se tornar um profissional melhor, tente estudar e tente não ser esse trollzinho de internet, você não tem idade mais pra isso, tá? Você já é um cara mais velho e tem que dar-se o luxo de ser como um adulto e se portar como tal. No mais, rapaziada, fica com Deus, tamo junto, um abraço, é nóis, falou.